dia! Como que vocês estão? Bem-vindos a mais uma devocional nesta manhã. Um beijo no teu coração, na sua testa. Desejo que você vá bem em todas as coisas, que a sua alma possa se alegrar no Senhor todos os dias, que a tua mente seja levada cativa em obediência ao trono da graça de Deus, que as verdades do reino de Deus possam ser reveladas a cada uma de nós, a cada um de nós. Você que está aí agora me ouvindo, que está chegando, tomando seu cafezinho, ou está em qualquer outra hora do dia, né? Depende do momento que você for acessar esse link. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã, nesta devocional. Até aqui Ele tem nos abençoado, nos ajudado, nos sustentado. Ele tem nos tomado pela mão, Ele tem sido o tônico que nós precisamos para todos os dias prosseguir. Porque somos movidos pelo propósito. O propósito, ele nos move. O propósito, ele nos tira da cama todos os dias. E quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, não apenas só Salvador, ou curandeiro, ou que abençoa nossas vidas, mas nós o temos como Senhor das nossas vidas. Então, independentemente do que estiver ocorrendo ao nosso redor, Ele continuará sendo o nosso Senhor, e o nosso propósito de adorá-lo e cumprir a nossa chamada aqui na terra será de 24 horas por dia. Amém? Então que o Senhor te abençoe. Eu vou aqui cumprir meu chamado. Meu chamado é pregar o evangelho, meu chamado é discipular, meu chamado é treinar líderes, aqueles que deixam ser treinados. Meu chamado é servir o Deus vivo, é fazer conhecido entre os povos as maravilhas do Senhor. Então é uma honra tocar sua vida nesta manhã. E o nosso tema hoje é salvação no aqui e agora. Como que você recebeu esse tema? O que que você pensou? Salvação no aqui e agora. O que que seria essa salvação no aqui e agora? Eu vou responder para você. Essa salvação no aqui e agora seria uma salvação agora. Uma salvação temporal, uma salvação neste tempo, uma salvação agora, aqui nesse instante. E de repente você pergunta, e sobre o que seria essa salvação? Porque nós já recebemos a salvação em Jesus, né? Desde o dia em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós já o temos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Desde lá da cruz do Calvário, desde quando Ele nos escolheu, nós o aceitamos. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele apagou os nossos pecados e não lembra mais dos nossos pecados. Graças a Deus por isso, né? Mas então por que salvação no aqui e agora? Hoje nós vamos estar falando sobre o salvar a mim mesmo, sobre salvar você mesmo, se salvar, em outras palavras, né? Salvar a nós mesmos, tá? Porque Jesus já salvou, já escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas hoje essa salvação no aqui e agora, nesse temporal, nesse instante, neste momento, seria aquela salvação que vem do Espírito de Deus para a sua vida, para que você possa receber a Zoe de Deus, ou seja, a vida de Deus no seu interior, no seu homem interior. Amém? Porque fomos salvos em Cristo Jesus, mas será que nós somos salvos de nós mesmos? Então essa salvação no aqui e agora seria nós sermos salvos de nós mesmos, seria receber essa vida de Deus no nosso homem interior. É isso que nós precisamos nesses dias como igreja, né? Quantos anos que você caminha conosco, caminha com o Senhor, serve o Senhor no templo, sobe ao templo para adorar, para buscar o Senhor. Mas de repente você está precisando de uma salvação no aqui e agora. Você esteja precisando de receber a vida de Deus no seu homem interior. Você esteja precisando receber o sopro do Deus Todo-Poderoso no seu homem interior. Tá? Por quê? Porque pior do que morrer é fingir que estamos vivendo, né? E quantas pessoas que estão tateando já, né? Que já estão, como disse o apóstolo Paulo,
tateando para buscar o Senhor, mas mesmo que seja tateando, né, que você possa buscar o Senhor todos os dias da sua vida. Mas será que Deus quer que nós sejamos assim? Será que Deus quer que nós venhamos ao templo simplesmente por vir, por cumprir um ritual, por cumprir uma lei, por cumprir apenas um costume de estar subindo ao templo, seja no domingo, na quinta, no sábado? Será que isso que Deus tem para a nossa vida? Deus tem muito mais para derramar na nossa vida, no nosso homem interior. E hoje Ele deseja derramar da zoe dele, da vida dele. Ele deseja soprar, Ele deseja nos salvar no aqui e agora. Mesmo que teu nome esteja escrito no livro da vida, mas nessa terra nós precisamos ser salvos no aqui e agora. Nesse instante, nesse momento, precisamos receber desta vida nessa vida dele no nosso homem interior, para que não venhamos fingir que estamos vivendo, porque pior do que morrer é fingir que estamos vivendo, tá? Tem um certo teórico que ele disse certa vez: usar uma coroa na cabeça não me faz pensar como um rei. Olha só que frase impactante. Usar uma coroa na cabeça não me faz pensar como um rei. Ou seja, eu ter o nome escrito no livro da vida, Jesus ter se encontrado comigo e me salvado, não me faz pensar conforme Ele quer que eu pense. Será que você está entendendo nesta manhã? Somente ser salvo ali no Espírito, levantar a mão, recebê-lo como Senhor e Salvador, saber que Ele apagou os nossos pecados, que o nosso nome está escrito no livro da vida, não me faz pensar como Ele pensa, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos, amém? Então, esse teórico, ele fala isso e ele continua dizendo que o fato do homem, né, que o fato de o homem continuar respirando, olha só, para Deus não significa que ele está vivo. Entendeu agora? Exemplo, o homem pecou, se afastou de Deus, né? Depois que Adão e Eva pecaram, então o homem pecou, a morte entrou no mundo, o afastamento de Deus entrou no mundo e o homem continuou vivendo, ele continuou respirando, mas o fato dele estar respirando não significa que ele tinha a vida de Deus dentro dele, a zoe de Deus dentro dele, né? Por quê? Porque depois de Adão, é claro, a nossa natureza interior, a nossa natureza celestial morreu, literalmente. E hoje nós somos religados em Cristo através da religião, religare, né? Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas vezes ficamos só nisso, ficamos só neste ponto. Colocamos o nome, é como se colocasse a coroa na cabeça, mas não significa que começaremos a pensar como um rei logo em seguida. Por isso, a salvação no aqui e agora, o salvar de mim mesmo, salvar de nós mesmos, tá? Então hoje a pergunta é: como está o seu homem interior? Você está respirando, está andando, está trabalhando, mas você está de fato vivo, né? Vivo para Deus. Ou seja, ontem nós estávamos aqui pregando, né? E eu fiz a pergunta: se cada um da igreja estivesse como você, como que estaria a igreja no mundo todo? Se hoje eu faço a mesma pergunta para você agora, nesse momento, se todo mundo na igreja onde você serve o Senhor estiver exatamente como você, como que está os demais crentes? Como que estarão os demais crentes em todo o mundo, tá? Então, queridos, a salvação eterna, ela nos foi dada, nós recebemos em Jesus. Ele veio, ele identificou-se conosco, tá? Aqueles que nele creram já receberam a vida eterna, jamais vão perecer, jamais ele vai lançar fora, jamais vai conhecer a segunda morte. Isso é que é incrível, isso já está resolvido, tá ok? Nós aceitamos a Jesus, os pecados nossos foram lançados nas profundezas do mar, como diz a palavra. Só que em João 19:30 está escrito: Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Ou seja, está consumado. Não tem como nós experimentarmos a segunda morte, porque nós cremos nele, nós estamos nele, nós estamos caminhando com ele, nós estamos com o nome escrito no livro da vida, mas
Será que estamos vivos? Ele estava dizendo nesse está consumado, não tem mais nada a ser feito, porque tudo está terminado, tá ok? Mas e a salvação no aqui e agora? O que então nós estamos trazendo nesta manhã? O que é essa salvação no aqui e agora? Essa salvação de nós mesmos? Como que nós podemos adquirir? Tá? Como que eu posso ser salva de mim mesmo? Como que eu posso adquirir essa salvação temporal no aqui, no agora, nesse instante, nessa manhã, mesmo tendo recebido Jesus como Senhor e Salvador e estar há anos servindo a Ele, servindo um povo, edificando o corpo de Cristo, tá? Eu primeiro preciso entender que eu não posso jogar para Deus a responsabilidade pela minha mudança, a responsabilidade de ser salva de mim mesma. Por quê? Porque essa responsabilidade é apenas minha, é somente minha. Eu preciso entender que eu não posso jogar para Deus, simplesmente levantar a mão, receber Jesus, meu nome está escrito no livro da vida e continuar a vida como se nada tivesse acontecido e como se eu não tivesse que fazer nada, jogando para Ele essa responsabilidade de ser salva de mim mesmo. Essa responsabilidade é só minha. Essa salvação no aqui, no agora, é questão de arrependimento. Só acontecerá com arrependimento. E não estamos falando aqui de um arrependimento, queridos, é espiritualizado, simplesmente onde a pessoa fica procurando sentir. E quando ela não sente esse monte de coisa que ela procura sentir, os arrepios e tantas outras coisas, ela se frustra e ela volta para a velha vida. Quando nós estamos falando dessa salvação no aqui e agora, ela representa o arrependimento. Quando Jesus iniciou o ministério dele, ele iniciou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, tenham uma mudança de mente, ou seja, uma metanoia, uma mudança de mente. Arrependimento quer dizer metanoia, uma mudança de mente. Jesus estava dizendo: olha, arrependam-se, mudam a maneira de vocês pensarem. Então, para acontecer essa salvação no aqui, no agora, eu preciso mudar a minha mente, arrepender, mudar a minha maneira de pensar. Exemplo, eu estou pensando que eu sou salvo pela graça e pronto, que eu não preciso mais fazer nada, que tudo já está consumado. Ok, tudo está consumado, mas o que eu preciso fazer para salvar de mim mesmo na hora da procrastinação, na hora da preguiça, na hora de não querer um jejum, de não querer passar um tempo com Deus, orando a palavra, lendo a palavra, vencendo a preguiça? Então é esta salvação, é esse arrependimento que nós precisamos, e nós precisamos ter essa mudança de mente, através desse arrependimento, que é essa mudança de mente, para que eu possa sofrer essa mudança de pensamento. Então, nós recebemos essa salvação no aqui e agora, tendo esse conceito bem claro, que não é responsabilidade de Deus que eu mude, que eu cresça, que eu frutifique, que eu governe. Ele já me salvou a minha alma, mas eu preciso entender que eu preciso ser salva, receber a vida dele no meu homem interior, e para isso eu preciso ter um arrependimento, uma mudança de mente, tá? Ou seja, uma mudança através de arrependimento, de mudança de pensamento. Não acontecerá essa mudança através de um conjunto de regras na minha vida que foi estipulado por alguém. Olha, agora você entrou aqui nesse grupo aqui da igreja social, então agora você vai agir assim, assim, assim. Não, essa mudança não acontecerá através de um conjunto de regras, de leis, de normas, de legalismos, de religiosidade, tá? É somente através de uma fonte que nós recebemos essa vida de Deus, essa zoe de Deus no nosso homem interior. E essa fonte é o Abba. Quem é esse Abba? É o Pai. É somente através dessa fonte que nós podemos ter a nossa essência transformada, ter o desejo de buscar o Senhor todos os dias, às 24 horas por dia, exercer o nosso chamado, aonde quer que seja, ser um representante do céu na terra, numa faculdade, numa escola, numa loja, na rua, na roça, em casa, na igreja, no altar, em
todos os momentos, ou seja, eu terei a vida de Deus dentro de mim. Aonde eu for, essa vida vai querer ser jorrada, vai querer abençoar os outros, querer ser um abrigo no deserto, um amigo, uma ponte na vida de outras pessoas, porque essa vida está sendo jorrada dentro de mim 24 horas, e então eu não precisarei me arrastar para o templo, eu não precisarei ser arrastada por ninguém, nem ser um crente carriola, empurrado pelo líder, empurrado pelo pastor, não, porque essa zoe de Deus está dentro de mim, e eu me levanto com o propósito todos os dias, e ajo pelo propósito, pelo sentido da minha vida. Então, essa salvação no aqui e agora é o que todos precisam neste momento, para poder entender que essa vida de Deus em nós, que essa zoe de Deus em nós, ela nos move, e esse propósito nos move. Amém? Somente nesse Abba é possível alcançar essa promessa, esse Abba Pai. Amém? Não é um conjunto de religiosidades, não é um legalismo, não é um conjunto de regras que vai me fazer firmar. Porque esses conjuntos de regras vêm, você muda por um tempo um comportamento, mas logo em seguida você se envolve novamente com os estímulos mundanos, e então você começa a dar respostas ao mundo conforme o mundo é. Amém? Agora, a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo mais como eu vivia antes. Amém? Então é por isso que nós temos que ser salvos de nós mesmos. Quando não estamos, queridos, familiarizados com este Abba, olha só, quando eu não sinto a presença do Abba a todos os momentos, as 24 horas da minha vida, quando eu não sinto que eu sou amada, quando eu não sei quem eu sou, quando eu entro somente num conjunto de regras ali, quando eu não estou familiarizado com este Abba, com esse Pai, então o que nós vamos criar para nós? Essas outras fontes, né? Nós vamos cavar cisternas rotas, conforme está em Jeremias capítulo 2. Nós vamos começar a criar tradições que poderá nos levar à morte espiritual. Porque começamos a colocar Deus dentro de uma caixa de sapato, né? Então, quando nós colocamos essas normas, nós podemos ser levados à morte espiritual, à morte emocional. Nós começamos a criar rituais e normas para nos comportarmos segundo esses rituais e segundo essas normas. Ou seja, nós fazemos como se fosse um compliance, eu acho que é a palavra espiritual, né? Ou seja, todo um conjunto de leis, e tentamos então andar dentro dessas leis, mas chega um momento que isso enfada. Então é por isso que eu preciso ser salvo no aqui e agora. É por isso que como igreja eu preciso receber a Zoe, a vida de Deus. É por isso que eu preciso entender que o chamado para mim não é peso, é um privilégio. O chamado para cultuar, o chamado para adorar, o chamado para receber, manifestar as promessas de Deus, o chamado para pertencer à família do Eterno, para mim não é um peso, é um privilégio. E mesmo aqueles que têm chamados ministeriais, porque ele mesmo deu uns primeiramente para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o que? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então o nosso chamado não é só apenas ministerialmente falando, mas nós temos uma chamada de 24 horas por dia, para vivermos as promessas desse Deus, para vivermos a proximidade com esse Abba, para viver nos braços do Pai, e não num conjunto de religiosidades, amém? Então o que eu posso fazer? Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Amém? Quando eu aceito Jesus, tem coisas que eu não consigo fazer, Deus vem e Ele faz na nossa vida, tá? A mudança que nós precisamos, né? Deus pode fazer. Aquelas mudanças que nós não conseguimos fazer em nós, Deus sim pode fazer. Mas as mudanças que eu não consigo fazer, Ele faz. Mas as mudanças que eu não quero fazer, queridos, essa Ele não vai fazer. Amém? Exemplo, ser salvo é só pela cruz. Eu não posso salvar a mim mesmo. É Jesus que me salva.
É somente a cruz. Mas o que eu preciso e eu não quero fazer? O que é que você precisa e não quer fazer? Você acha que você orando Deus vai ficar fazendo por você? Não vai não. O que é que você precisa? Se posicionar? Deus não vai se posicionar por você. É você que precisa se posicionar. É você que precisa, como que eu vou dizer? Escolher o caminho que você quer seguir e seguir esse caminho, aonde você quer chegar e fazer o caminho para chegar no alvo onde você quer chegar. Onde você quer chegar na Nova Jerusalém, você precisa ser movido pela eternidade, então. Amém? A eternidade, queridas, ela existe, as pessoas querendo entender isso ou não. Então, o que eu posso fazer? Amém. É eu que preciso fazer. O que eu não posso, tu podes. Amém? É dessa forma que acontece na nossa vida. Agora, o que eu preciso e eu não quero fazer, Ele não fará por mim e por você. Eu preciso querer um relacionamento com Deus para ser salva de mim mesma, para receber essa vida de Deus, essa zoe de Deus. Eu preciso querer ter um relacionamento com Deus, ler a palavra do Senhor, ter comunhão com o Espírito Santo. Agora, se eu não faço isso, Deus não vai fazer por mim. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas cada dia quantas pessoas estão correndo a passos largos para a destruição, para o abismo, e quer que Deus o abençoe. Deuteronômio capítulo 28. Está lá as bênçãos e as maldições. As bênçãos para aqueles que o seguem e as maldições para aqueles que o seguem. Aí eles dizem que Deus não é justo. Queridos, eu não posso servir um Senhor e no fim da minha vida querer o benefício de outro Senhor. Você vai prosperar na unção que você se submete. Você vai prosperar, o espírito que você se submete, nele você vai prosperar. Então, se eu me submeto a Deus, eu serei cheio do Espírito de Deus, será vida na minha vida. Mas se eu me submeto ao espírito mundano, então eu vou estar cheio também de um espírito mundano. Tá ok? Deus, queridos, ele não quer que ele não é um bipolar. Nós não podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma, ou seja, parecendo que estamos numa roleta russa, né? Eu não posso me relacionar com Deus de qualquer forma, como se eu estivesse nessa roleta russa. Por quê? Porque Deus não é bipolar, tá ok? Tá? Que um dia Deus quer me abençoar e outro dia Ele não quer me abençoar. Não, o nosso Deus é um Deus que cura, de fato, não muda, Ele é imutável. Agora, ele não é bipolar. O que é que faz essas coisas acontecer na nossa vida? São as nossas atitudes, tá ok? Então, nós precisamos entender isso. Não relacionar com Deus como se estivéssemos numa roleta russa, tá? Porque o nosso Deus, ele não é bipolar, que um dia quer e outro dia não quer, tá ok? Eu preciso ser salva de mim mesma. Por quê? Nessa salvação no aqui e nesse agora. Como? Mudando minha mente através das Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também conhecer a verdade sobre você. Como você está hoje? Se todos os crentes estivessem como você está hoje, como estaria a igreja em todo o mundo? Então conheça a verdade sobre você, né? Então eu preciso ser salva de mim mesma, conhecendo as Escrituras, lendo as Escrituras, me relacionando com as Escrituras, sofrendo uma metanoia, um arrependimento, uma nova maneira de pensar. Eu preciso olhar para as Escrituras e descobrir, queridos, que o avivamento é nascer de novo. Tá? O avivamento é isso, é nascer de novo. Mas para eu nascer de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que morrer. Tá? Eu preciso morrer. Como assim? Fazer morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, a herança que nós herdamos de Adão. Então, para que eu venha receber esse avivamento, é nascer de novo, é morrer, é ser salva de mim mesma. Para que a vida de Deus, a zoe de Deus, venha morar em mim. Para que eu possa todos os dias ser movida pela eternidade, ser movida pelo propósito. Amém? Então, essa palavra é uma palavra simples, mas eu preciso de salvação no aqui e agora.
Eu não sei se você está precisando dessa salvação no aqui e agora, mas aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Então pare, saia desse misticismo, saia. Ai Deus, eu estou tão fraco, me ajuda. Senhor, me enche com teu Espírito. E aí você vai lá tomar outras atitudes que não é pelo Espírito. O que você está precisando é orar mais, é buscar mais, é ler a palavra. Você sabia que a palavra ela é terapêutica? Você sabia que você lendo a palavra todos os dias você vai receber tranquilidade? Você vai sair da ansiedade, você pode sair da depressão. Conhecendo as escrituras, você vai estar dando novos comandos para o seu cérebro, para a sua vida. E o Senhor vai estar refazendo a sua vida através da vida dele sendo jorrada em você. A tua sorte muda, a maneira de você ver as coisas muda, de você ver os acontecimentos e reagir a eles vão mudar, porque você vai entender, tudo posso naquele que me fortalece, e você vai entender como que é que o Senhor te fortalece, como que é você e sua família servir o Senhor, crer no Senhor, ter os filhos no altar de Deus, caminhar por princípios que são imutáveis e não por leis, por regras que pode mudar a qualquer momento, uma pauta, uma lei, mas o princípio ele é imutável. Amém? Então, salvação no aqui e agora. Receba da vida de Deus na tua vida. Chega diante de Deus e fala: Deus, eu preciso do teu sopro no meu espírito. Eu preciso, e eu estou pegando o caminho do templo. Não vou ficar em casa. Eu irei ter com meu Pai, com meu Abba, para que eu possa ter um relacionamento com Ele. Esta é a palavra, essa devocional nesta manhã para a tua vida. Não morra, igreja. Ressuscite. Deus te escolheu, você é sal, você é luz. Claro que o sal não é o prato principal, né? Num buffet, né? Ok? Num restaurante, numa churrascaria, mas sem ele também não se faz, não dá sabor. Como que o sal vai temperar dentro do saleiro? Precisa sair para fora, precisa ser usado, né, por um master chef, né, bem especializado, que sabe o tempero certo, o ponto certo. Juntos somos melhores. Então se encha do Espírito e tenha uma vida abençoada e seja salvo no aqui e no agora. Um beijo no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom. Se essa palavra falou com você, envie um feedback, tá ok? Deus abençoe a tua vida.